Olá, pessoal. A gente está aqui esperando o nosso convidado de hoje entrar, né, para a gente começar o nosso bate-papo, que vai ser bastante interessante. Né? Como, aliás, tem sido todos os nossos bate-papos aqui, têm sido muito bacanas. Né? E temos a certeza de que hoje não será diferente. Oi, Álvaro. Opa, tudo jóia, Rosane? Beleza? Beleza, graças a Deus. Vamos só dando um tempinho do pessoal começar a entrar, né, para a gente Porque não tá nem fazer. certo, né? Já tá chamando aí vamos esperar o pessoal terminar de entrar, É, o pessoal porque começar a entrar. 19, não é isso? Ah, oi? Tá Oi? marcado 19, não são É nem 19. 19 ainda, não são 19 ainda. Mas para nós é uma alegria muito grande poder bater esse papo aqui com você. Você foi minha aluna quando, Rosane? Finalzinho da década de 80 e, sei lá, início da década de 90. Eu fui aluna sua duas vezes, em economia e depois direito econômico. Tá. Eu brinco com É, meus atualmente que eu só tenho 3 anos que eu dou aula lá na PUC. a três, né? Eu sei, eu Eu, sei. eu fico fazendo gozação lá com eles e tal. Na verdade, na ativa, só tem mais tempo de casa do que eu na PUC o professor Zé Tarcísio Almeida Melo. Ah, Talvez tenha sido seu professor também. não foi direto, mas eu sei quem é. É. Eu não foi meu professor assim, não. O Juventino, que deve ter sido seu professor, Foi. ele não está dando aula, mas eu não sei se ele está desligado ou se ele está só licenciado. Então, eu não sei como é que está a situação dele, assim, certinho. O Bretas foi meu professor. É, Acho que o mas, Bretas tá. mas o Bretas, apesar de ser mais velho do que eu, o Bretas tem menos tempo de casa que eu. Você acredita nisso? É mesmo? E eu tenho É porque você já dava na economia, não é? Você já dava aula na economia? Quando eu comecei a dar aula, eu não tinha nem formado em direito, para você fazer uma base, que eu fazia direito e economia junto. Ah, sim. A economia era um curso de 4 anos só e o direito 5. Então, no quinto ano de direito, o coordenador da economia, que chamava Bretas também, mas é outro Bretas, me chamou Hum, para eu fazer uma prova de concurso para dar aula lá de economia. Então, em hum. 86 eu comecei a dar aula lá de economia e em 87 eu formei o professor Oswaldo, acho que acabou de falar, Oswaldo. né, que era o diretor da época do CESAL, Era, me era. convidou para dar aula de econômico lá no 10º período. Aí, uns 2 ou 3 anos, depois eu comecei a dar aula de constitucional, né, que é minha vocação, e estou lá até hoje. Na minha época, quem me deu constitucional foi a Carmen Lúcia. Na sua época, a equipe devia ser Carmen Lúcia, o Zé Carlos Pimenta, devia. É, Talvez era o. Tinha uma turminha boa lá. devia ser essa a turma da oportunidade da época. É verdade. Bom, mas o pessoal está chegando aí um bocado de pessoas, já estou vendo alunos seus aqui. Bom, pessoal, então nós já vamos começar, mesmo porque o Álvaro, depois da nossa live, ele tem uma outra live. Então, é uma pessoa muito solicitada, né, Álvaro? Nós estamos aqui com o nosso Direito Simples Assim, mais uma vez, felizes da vida por recebermos aqui o Álvaro Ricardo de Souza Cruz, né? E o Álvaro, ele é procurador da República,
é professor da graduação, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado da Federal, e é professor também lá da Faculdade Mineira de Direito, da PUC. E ele foi meu professor lá, quando eu fiz Direito na PUC, lá no início finalzinho da década de 80, início da década de 90. Então, assim, é uma alegria receber você aqui, Alba, né? Continue do mesmo jeito, como se o tempo não tivesse passado, mas está aí. E hoje... O tempo passou, sim, com certeza. E hoje, na semana passada, a gente conversou aqui com outro professor lá do programa de Ciências da Religião lá da PUC, falando sobre intolerância religiosa. E hoje a gente vai falar aqui sobre laicidade, né? Laicidade, olha só que bacana o tema. A laicidade no Estado brasileiro. Então, nós vamos bater um papo aqui bacana com o Álvaro. Seja bem-vindo, Álvaro. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Então, vamos... Para falar de laicidade no Estado, eu acho que tem muita gente aqui que é da área do direito, mas tem gente também que não é. Então é bom primeiro falar, né? Sejam todos bem-vindos aí. Falar... Flávio foi meu professor também, então eu fico assim, muito honrado. Eu aí, né, aparecendo aí. Um abraço. Bacana demais, bacana demais. Isso é verdade, eu sou seu fã. Pois é. Então, Álvaro, vamos falar aí um pouquinho, né, de uma forma geral, o que seria essa laicidade ou laicismo, e já entrar para falar aí dessas visões. O Álvaro, gente, ele tem, inclusive, uma obra que se chama... Um livro que ele escreveu é A Laicidade para Além de Liberais e Comunitaristas. Olha que bacana, hein? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Álvaro? A ideia com você. Tratar desse assunto aí, né, para vocês. O Estado, Rosane, ele tem formas clássicas de relação com a religião, né? Ele tem uma forma de separação, que nos últimos tempos, especialmente depois do período republicano, é o que estabelece, quer dizer, uma separação do Estado e da religião, quer dizer, não há uma religião oficial, né, sobre o assunto. Você tem uma união, onde o Estado passa a ter uma religião oficial, como o Brasil já teve na Carta de 1824, na Carta Imperial, a gente já teve a religião, né, católica, né, cristã católica, como religião oficial, quer dizer, inclusive a entrada de evangélicos e protestantes vindos pela imigração, especialmente para a região sul do país, foi uma das causas, e o fato, né, de Dom Pedro II ter relações com a maçonaria, foram seguramente uma das causas aí, um dos elementos que levaram à proclamação da República. E você ainda teria uma terceira situação, que seria a situação da confusão, né, onde Estado e religião se tornam uma coisa só. Alguns elementos, especialmente Estados islâmicos, alguns deles, assumem essa condição onde não existe a entidade paralela, quer dizer, a entidade da própria comunidade religiosa que abraça isso, esse elemento. A própria definição do que é religião, você que tem pós-graduação em ciências religiosas, não é isso? Da ciência da religião. Ciência da religião. O próprio conceito de religião é um conceito semanticamente vago. Você não tem uma definição total, muito grande, quer dizer,
para quem está nos ouvindo, né, essa ligação com o transcendente, algumas questões ecumênicas em relação a cultos, ou procedimentos, ou ritos que possam envolver esse tipo de coisa, seriam alguns traços, né, algumas pegadas, como o Derrida coloca para nós, não características essenciais da religião. Basta lembrar, só para ir a um ponto extremo, a opinião do professor Harari, né, que é um professor da Hebraica de Jerusalém, muito conhecido aí por algumas obras aí sobre história, especialmente o último aí, o Homo Deus, que ele tem, onde ele sustenta que, por exemplo, que o marxismo e o liberalismo seriam formas de religião, tamanho fanatismo que as pessoas abraçam esse Paixão, né? de linha ou de postura. Então, você teria esse tipo de coisa. Então, feita essa introdução inicial, né, para a gente começar a tratar do assunto, né, reafirmamos aí, a partir da Carta Republicana de 1890, o som tá falhando às vezes um pouquinho, Álvaro, seu som. Tá ruim o som? Tá melhor agora? Melhorou. Várias pessoas estão me prometendo um pau de live, alguma coisa, um suporte, porque eu tenho dado essas lives, estou segurando no celular, né? Eu tenho pouca paciência de abrir o computador, então já está bom demais que eu botei o terno aqui para ficar mais pimpão, né? Ao Bernardo, grande abraço. E aí essas mexidas aí, eventualmente problema do som, a culpa é minha. Porque eu estou seguro, tá vendo? Eu estou segurando aqui o celular. Problema não. Quando o som sumir, eu te falo. Tá, se tiver algum problema de som, você me fala. Então, a carta de 1891, ela inaugura esse princípio de laicidade, né? Mas ela inaugura, paulatinamente, uma outra perspectiva, que é um abraço ideológico que nós demos, especialmente a partir dessa concepção da Carta de 1891, que é um abraço de fundo liberal desse tratamento que o Estado teria com a religião. É curioso, porque nós temos profundas relações comunitárias de valores, inclusive com a igreja e a religião, mas, de um modo geral, o constitucionalismo, ainda no Brasil, é majoritariamente herdeiro dessa visão, né, que o Rui Barbosa imprime à Constituição de 1891 e que, de alguma forma, fica presente até hoje. Então, eu trago à consideração de vocês assim, 3 situações que envolveriam a relação da Igreja com o Estado e que, de alguma forma, trazem algum tipo de preocupação para nós. Primeiro, seria legítimo no Estado laico, né, nós termos feriados religiosos? A gente ter, por exemplo, a comemoração do Natal, né, para quem eventualmente for ateu, agnóstico, para quem for muçulmano, para quem for judeu, né? 25 de outubro, 25 de dezembro não tem nenhuma significação. Então, qual a razão de haver paralisação do trabalho por conta disso? O Estado abraçar uma data religiosa não implicaria uma violação do princípio constitucional da laicidade? A segunda questão que envolve é a possibilidade de escolas públicas ou escolas particulares darem ensino confessional, darem algum tipo de ensino ou alguma introdução ao ensino religioso, né? E o terceiro questionamento que se faz de forma muito costumeira é a questão da fixação de símbolos religiosos em edifícios públicos. O mais comum
de se tratar sobre isso seria os crucifixos, né? Então, você tem lá no Congresso Nacional, no Supremo, a fixação de crucifixos, vazados ou não, ou seja, católicos ou evangélicos, né? Mas pouco importa Sempre cristãos, né? a ligação com o cristianismo é evidente, né? Muito bem. Me permita trazer uma lembrança, o Fórum da Comarca do Cerro tem, eu não consegui, porque aí já avançou e eu não vi. Muito bem. Parece que em algum fórum, em algum lugar... É no Cerro. No Cerro. Tem uma sala de audiência repleta de imagens barrocas, tendo Cristo crucificado bem atrás do juiz. Está subindo, e aí logo depois do segundo que entra, aí eu já não consigo mais ler. Então eu tentei ler, mas não consegui. Muito bem. Eu trago aqui a postura de alguns autores, como Tiemann, o Ted Ellen, Dworkin e do Rawls, né, para a gente, de alguma forma, traçar as bases do pensamento liberal, que, na minha opinião, leva a uma condição não de laicidade, não de separação do Estado, né, com a religião, mas uma forma específica de ligação ou de separação do Estado com a religião. Então, isso que seria o laicismo que a gente vai tentar discutir. Bom, quais são os pressupostos que os liberais, de um modo geral, você encontra isso muito bem no Tiemann e no Ted Ellen sobre esse assunto. A primeira é um pressuposto cientificista, né? Mas da chamada ciência galileana, de que seria possível que o observador de um determinado experimento tivesse uma ligação absolutamente distante e isenta daquilo que ele está observando. Então, na verdade, quer dizer, essa perspectiva impõe ou sustentaria uma noção de neutralidade do Estado com a religião, com os elementos da religião. O direito, especialmente o pensamento ou perspectiva positivista, seja ela inclusivista ou seja ela exclusivista, mas de alguma forma o positivismo abraça essa ideia a partir do que a gente chama de tese da indiferença moral, ou seja, a possibilidade do direito se apartar da moral, da moralidade. Bom, e isso constrói, né, clássicas distinções entre o que a gente chama de juízos descritivos para juízos valorativos. Então, alguns entendem, por exemplo, que o fato da Constituição dizer que Brasília é uma capital do Brasil, isso seria uma mera constatação fática, um mero juízo descritivo e não teria nada de valorativo. Bom, essa perspectiva é curiosa, porque eu conheço inúmeros colegas meus, né, que abraçam essa tese, né, de laicidade com essa noção de neutralidade e são, por exemplo, absolutamente críticos da ideia da possibilidade do movimento da chamada escola sem partido. Ou seja, se a escola, né, ela pode ser sem ideologia, como, né, turma mais à direita acredita, olha, então o Estado também poderia ser, né, completamente desconectado de valores religiosos. Mas, para quem é crítico da escola sem partido, ficar ainda aferrado na ideia de que a laicidade implica uma neutralidade das relações do Estado inteiramente com a religião, isso para mim não faz o menor sentido, né? E a gente pega não só as críticas que os comunitaristas colocam, né? Nós somos imersos numa dada sociedade, nós estamos aqui falando português, nós temos uma religião dominante, que é a religião cristã, se somados católicos, evangélicos, pentecostais, acho que eu não tenho a menor dúvida com relação a isso, a gente está dentro de um universo onde a gente é julgado nessa história,
né? E eu estou julgando, colocando, é um conceito heideggeriano, de Gefoverheit, né? Ou seja, ser julgado numa determinada cultura. E imersos nessa cultura, é absolutamente impossível que alguém seja absolutamente isento ou neutro, né, com relação a essas questões. Então, isso é um argumento fortemente combatido, não aqui no Brasil, que a gente, de alguma forma, abraça de forma quase indolente o pensamento liberal com relação a isso. Mas lá fora nós temos inúmeros autores, né, que vão tratar dessa temática, não especificamente em cima da fenomenologia que eu acabei de falar, mas com relação a outras pessoas. Inúmeros autores de fundo comunitaristas são os primeiros a estabelecer esse tipo de crítica. Uma segunda tese em torno da laicidade viria a proteger não o Estado, não a arena pública, mas viria a tentar proteger a própria igreja, a própria religião, né? Porque recentemente eu tinha escutado aquele Paul Richten, que é um dos maiores teólogos do pensamento evangélico do mundo, é um britânico, e ele estava dizendo o seguinte: olha, eu vejo com muita preocupação, né, a determinadas igrejas abraçarem, né, algum tipo de ideologia ou partido político, né, especialmente as evangélicas, porque o pensamento evangélico, o pensamento protestante, ele nasce justamente para se contrapor ao uso instrumental da fé por interesses políticos. Olha o pensamento do Lutero, olha o pensamento do Calvino. Então, essa ligação, né, eventualmente, que parte da igreja evangélica, como Silas Malafaia, Marcos Feliciano e tantos outros, estabelecem de aproximação, né, com o governo atual, se assemelhariam, na opinião desse inglês, a uma atuação semelhante à do Centrão, ou seja, uma oportunidade para pegar cargos. E, no instante em que faz isso, a igreja ficaria contaminada pelo discurso político e ideológico, e isso afetaria a própria fé. Ou seja, o crescimento evangélico aqui no Brasil se dá justamente pelo fato da Igreja Católica, nos anos 60, 70, abraçarem, por vias, por exemplo, da teologia da libertação, causas absolutamente sociais, ou seja, estabelecer uma politização da igreja. E as pessoas se afastaram do catolicismo por conta disso. E agora as igrejas evangélicas, né, estão fazendo ou cometendo o mesmo erro, né, apontado por esse autor britânico aqui. Então, o afastamento da igreja do Estado, da política, teria esse segundo fundamento. O terceiro fundamento, né, muito bem desenvolvido, né, por alguns autores do pensamento liberal, é de que argumentos religiosos seriam mais ou menos igual a futebol, né? Não haveria base mínima de consenso estabelecido possível entre essas pessoas. Como Sim. A política seria essencialmente definida em torno do consenso, da busca de algum consenso ou de barganha, de negociação, o argumento religioso ele afastaria essa possibilidade. Muito bem. As pessoas que criticam o pensamento liberal dizem o seguinte: olha, né, será que essa falta de consenso, né, ou de acordo acontece apenas na religião? Né? Eu gostaria de... Entrou o Leonardo, né? Eu vou falar com ele eternamente que o Cruzeiro é o maior de Minas, e eu duvido, né? E eu acho que haverá dificuldade da parte, né, dos atleticanos de consensarem ou de buscar consenso em torno disso que eu estou falando, né? Então, no futebol não tem consenso. Eu gostaria muito de colocar um bolsominion com um petista para poder conversar, para ver se
eles, nessa arena pública, estabeleceriam algum tipo de consenso. E eu tenho um trabalho, aí a gente alongaria muito, que é uma crítica que a gente faz ao pensamento do Popper, de que, eventualmente, né, consensos, né, entre pensadores, né, na ciência tão pouco são prováveis de acontecer. Né? Se eu colocar, né, um autor justnaturalista como Léo Strauss, né, o John Fiennes, né, e colocar ele na frente de autores, né, que são positivistas hoje no direito. Quando é que eles vão chegar a um consenso? Então, a exclusão da arena pública, da esfera pública do debate, né, com argumentos religiosos, pela impossibilidade de consenso, né, isso é absolutamente criticável e não funcionaria. Quem concorda com isso, né, seria, e na minha opinião, o melhor autor sobre essa questão do pensamento liberal em torno da laicidade é o John Rawls. Ele fala, ele concorda com essa ideia, olha, não dá realmente para separar, para dizer que a impossibilidade do consenso, né, deva, por si só, excluir os argumentos religiosos, mas haveria um teste, vamos colocar assim, vamos usar uma expressão do Dworkin, um teste de pedigree. Se o argumento religioso, de alguma forma, ele encontrasse supedâneo ou se espelhasse num argumento de natureza pública ou política, ele então teria essa possibilidade de entrar. A questão toda Rosane, o seguinte: o que que passa na cabeça das pessoas quando eu faço uma proposta política? Né? Se não é, por exemplo, uma pessoa, né, que vai propor, né, eventualmente, a liberação completa do aborto, né, ou a proibição completa do aborto, será que não passa, seja de um lado, seja de outro, elementos subjetivos internos ligados à fé ou à crença religiosa que ela tem? Claro que passa. Desvincular uma coisa da outra me parece alguma coisa absolutamente metafísica. Então, vou trazer aqui o Guilherme de Ockham para falar o seguinte: aquilo que é difícil demais a gente deve descartar, ou seja, aquilo que nos desumaniza a gente deve descartar, porque no fato nós somos, né, seres humanos, nós temos crenças, né, e valores, perspectivas ideológicas, e nós somos nisso. Quer dizer, o estabelecimento dessa separação não teria essa possibilidade. Então, os liberais que dominam o universo jurídico aqui no Brasil têm esses argumentos e sofrem essas críticas que aqui estão. No exterior, nós temos de outra banda grandes pensadores do pensamento comunitarista. A primeira coisa que o ouvinte que está aí nos colocando, quer dizer, quando a gente fala em liberais e comunitaristas, não é um time de futebol, não é um bloco conjunto. Né? Eu estou falando aquilo que o Amitai Etzioni fala de uma plataforma, uma noção geral. Né? Claro que cada um deles tem suas singularidades, desses autores que eu estou falando, particularidades, e numa live como essa eu estou estabelecendo generalizações, né, Sim, claro, para vocês entenderem. Então, aquilo, né? O liberal coloca o direito na frente da ideia de bem, e o comunitarista, de uma forma geral, coloca o bem acima do direito. Né? Para os liberais, né, o direito antecede o Estado. Para os comunitaristas, o direito é oriundo depois da organização do Estado, da comunidade, quer dizer, o direito surge com a comunidade. Então, existem algumas questões gerais, né? Mas
eu estou falando de uma forma muito genérica, né? Não dá para você dizer assim, o Ted Ellen tem o mesmo pensamento do time. Não, eles têm particularidades, por isso que eu destaquei o pensamento do Rawls, que para mim é a visão mais inteira, ou mais importante, ou mais completa do pensamento liberal. E mesmo assim ele enfrenta essa dificuldade. Do outro lado, você tem 200 mil, né, autores comunitaristas. Eu já citei o Amitai Etzioni, o Alasdair MacIntyre, você tem o Michael Walzer, você tem o Charles Taylor, o Bruce Ackerman. Mas vamos colocar assim no dodóizinho hoje dos Estados Unidos, né, do dodóizinho de Harvard, né, que o Michael Sandel, que talvez seja o autor mais importante hoje, em termos... Depois que o Dworkin morreu, eu acho que o Sandel, posso estar errado, mas, assim, pelo menos no Brasil, é aquele filósofo político com maior sucesso e que é mais citado, né? Aqui no Brasil. Né? Mas, claro que também essa opinião é absolutamente objetável, né? Mas seria isso. Muito bem. A primeira colocação que eles dizem, né, é que a perspectiva liberal assume uma noção atomizada de vontade numa crença de que a laicidade se funda absolutamente na autonomia privada e num ato de escolha, num ato racional. O Sandel, ele objeta isso fortemente. E ele objeta isso com alguns pensadores que, para mim, de alguma forma, são até caros, né? Como Duns Scoto, que é um franciscano. Esses autores dizem, olha, a fé não é epistêmica. A fé é gnóstica. Quando você abraça a crença em Deus, você não abraça, né, fazendo conta de matemática. Né? Essa relação ela não é epistêmica, repito, ela é doxática, né? Ela é gnóstica. Né? Então, essa construção em torno de escolhas racionais e do exercício puro de autonomia privada esbarra originalmente nesse tipo de crítica que os comunitaristas colocam. Né? Então, é importante a gente colocar isso. Alguns autores, e o Sandel, ele coloca o seguinte, olha, o discurso de neutralidade do pensamento liberal ele esconde grandes discriminações. Por exemplo, a Corte Europeia de Direitos Humanos, né, proíbe o uso de véus islâmicos, né, tanto na Suíça e depois num caso na Turquia, e tem um terceiro caso na França, onde não havia nenhuma reclamação de ninguém das pessoas usarem o véu, das mulheres usarem o véu. Véu não é burca, não. É um véu só na cabeça. E o Sandel pergunta, vem cá, por que não há ações semelhantes na Corte Europeia para proibição do uso do kippá, que é um chapeuzinho que os judeus usam, ou do chapéu dos ortodoxos? Né? Por que há um julgamento desse? O que ele está argumentando é que essa tese da neutralidade prioriza umas religiões em torno de outras e prejudica outras. Existe um caso muito interessante nos Estados Unidos, que é, Papa, onde há a proibição do uso de uma beberagem alcoólica, ou de nível alcoólica, que é o peyote, né, com algumas tribos da região do Arizona, dos Estados Unidos. E, no entanto, o uso do vinho, né, em cerimônias cristãs, em momento nenhum foi questionado. Existe um terceiro caso que o Sandel utiliza, que é o caso, vou ler a cola aqui, né? Ling versus Northwest Cemetery, de 1988. É um caso muito interessante, que os índios Haloa, onde eles estavam autorizando a passagem
de uma autoestrada no coração de uma região sagrada para os indígenas, nas Montanhas Sagradas. Há uma petição das comunidades indígenas, originários, se assim preferir, dizendo que seria a mesma coisa que autorizar passar no meio do Vaticano uma autoestrada para eles. Né? Claro. E a corte norte-americana autorizou isso, coisa que não autorizaria de forma nenhuma a destruição de templos católicos, evangélicos e etc. E tal. Então, segundo Sandel, o argumento da neutralidade tem um argumento político. Né? Totalmente. Se você abraça o argumento da neutralidade, você está escolhendo um lado. Esse é o argumento do Sandel. Né? Então, ele estabelece ou assesta críticas muito portentosas em torno desse tipo de visão ou de perspectiva. Tem um outro argumento trazido pelo McIntyre, que é muito interessante, que ele diz o seguinte, olha, esse discurso de neutralidade muitas vezes não olha as reações que a população tem sobre o assunto. Salvo engano, a corte alemã proíbe a utilização de crucifixos e de representações religiosas públicas no estado, no Landen, da Baviera. Houve uma reação fortíssima na Alemanha contra esse tipo de questão. Algo semelhante ao que aconteceu no caso Lynch versus Donnelly, ou seja, nos Estados Unidos. Proibir a utilização desse tipo de questão, né, de você usar presépio ou coisa que o tempo, de alguma forma, ofendeu fortemente e majoritariamente a população em torno dessa questão ou desse aspecto. Então, a dimensão, a repercussão da sociedade no abraço puro e simples desse argumento liberal e de neutralidade trariam, então, mais desassossego à sociedade do que propriamente, né, paz, harmonia, que seria a finalidade que o próprio direito traria ou teriam. E, por fim, né, há um argumento muito interessante do Charles Taylor, que ele sustenta o seguinte, vem cá. O Taylor, que defende o comunitarismo. Ele fala, vem cá, por que a laicidade combate apenas a crença? A laicidade laicista, ela, na verdade, ela está priorizando outra crença, que é a crença na inexistência de Deus. O ateísmo é outro tipo de crença. Alguns acreditam que Deus existe, ou que os deuses existam, ou que as deusas existam, sei lá. Né? Mas o ateísmo também é uma crença. Ou seja, de que Deus não existe. Então, se o Estado tem que se afastar, né, de uma prioridade, alguma crença, os comunitaristas sustentam que a visão liberal é uma crença que é a crença no ateísmo, ou na logosofia, ou coisa que o seja. Né? Esse é um dos argumentos também muito interessantes da parte em torno desse tipo de questão. O grande problema é que o Brasil, como eu te falei, com essa visão ou com essa perspectiva, com aspectos ou ligações fortemente com a fé ou com a religião, encontra estudiosos do direito que foram treinados ou adestrados, né, dentro de um constitucionalismo ainda com herança do pensamento liberal. E aí você encontra decisões, né, no Supremo, no STJ, no CNJ, dizendo o seguinte, não, o crucifixo vai ficar, não porque ele tenha nenhuma representação religiosa, mas porque era uma peça artística. O Cristo Redentor, lá do Rio de Janeiro, nós não vamos fazer uma implosão dele,
Porque ele tem um valor cultural, ele tem um valor sentimental. Eu sinceramente, quem argumenta melhor em torno disso é o Sandel. E ele diz o seguinte, esse é aquela coisa que você joga uma pedra e esconde a mão. Né? Você vai falar que o Cristo Redentor não tem relação com a igreja cristã, com a fé cristã? Cristo Redentor? Você vai falar que o crucifixo, seja ele vazado ou não tenha relação com a religião? Que seja peça artística? Que um determinado quadro mostrando lá o Cristo crucificado, que aquilo não tem nenhum valor religioso, que tem apenas um valor artístico, estético? Eu acho que isso é abusar da minha inteligência. Quer dizer, eu discordo absolutamente dessa ideia. Acho que esse tipo de saída, né, me lembra um pouco, talvez a turma mais nova não vai lembrar, o Leão da Montanha, né? Saída pela direita, que é uma saída né, que não é assumir aquilo que de fato existe, ou seja, aquilo que de fato aconteça. Né? O que nós temos, né, também, e de grande problema na ala comunitarista, ou no pensamento comunitarista, é o que a gente verifica em torno do excesso de fundamentalismo religioso. Nós temos algumas igrejas pentecostais, eu não vou mencionar, que de alguma forma estabelecem críticas contumazes e repetitivas contra indivíduos ou comunidades relacionadas a igrejas afro. Religiões de matriz. Tem apenas 30 anos que o Supremo Tribunal Federal entende que os terreiros de Umbanda, né, teriam ou deveriam ter a mesma imunidade tributária do que uma igreja católica ou um templo protestante. Quer dizer, existe uma série de perspectivas sincréticas que nós temos aqui em torno de curandeiros e etc. e tal, que são absolutamente rejeitadas. Religiões como o Santo Daime também, de alguma forma, são criticadas e rejeitadas, especialmente por adeptos das religiões cristãs, sejam a católica ou as cristãs tradicionais, né? Batista, as históricas e as pentecostais, as neopentecostais, na verdade. As históricas e pentecostais que estão aí. Quer dizer, e a distinção entre uma e outra, quer dizer, apesar de tênue, a maior ou menor ligação entre o Antigo e o Novo Testamento é que estabelece essa distinção entre o evangelicismo e o pentecostalismo, né, que seria mais ou menos isso. Há também, né, em grande medida, uma participação bastante complicada, né, de alguns da chamada bancada religiosa evangélica na luta contra o reconhecimento de direitos dos homossexuais. Né? Me causa preocupação, né, a chegada, né, de algum ministro do Supremo que seja fanaticamente evangélico, né? A expressão que o presidente utilizou foi terrivelmente evangélico, exatamente em torno dessas conquistas. Mesmo uma corte conservadora, né, como a corte americana, na sua composição atual, né, são 7 republicanos, recentemente eles reconheceram ou mantiveram uma decisão a favor do direito dos homossexuais. Um retrocesso em torno desse tipo de perspectiva me preocupa no Supremo Tribunal, uma vez que no Congresso você já há, da parte dessas bancadas que se ligam ao pensamento comunitarista, a esse tipo de coisa. Um terceiro elemento do pensamento evangélico pentecostal que abraça a admissão plena de uma relação da igreja com o Estado é algo que se dá em torno da evangelização de povos indígenas, aqueles que não tiveram contato. Ou seja,
a crença de que eles têm que levar a palavra de Deus, né, a quem não quer saber a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus deles, né? Essa questão é outro elemento absolutamente preocupante, porque ao mesmo tempo que eles levam lá a palavra de Deus, eles praticamente compram, em razão da dificuldade que ele tem, o que eles têm, em torno desse tipo de questão, e estão levando vírus, estão levando coronavírus, ou coisa que seja, para impor mais massacre ou mais dificuldade, né, a essas comunidades originárias. Na verdade, é aquela coisa conversionista, né? Os elitistas. Exatamente. Então, a forma de se relacionar ou de tentar resolver essa questão, quer dizer, você tem pelo menos duas grandes tentativas de ir além desse debate entre liberais e comunitaristas, que parece um debate sem saída. Uma é o pensamento do Habermas, do Jürgen Habermas, que é uma ideia que reconhece uma perspectiva de co-originalidade entre o pensamento liberal e comunitarista, de tal forma a tentar depurar essas falhas e os defeitos existentes dos dois lados. E uma outra perspectiva, e eu estou acelerando um pouco a fala em razão da chegada do tempo da minha outra live, que eu vou aqui. Eu estou vendo aqui, está faltando um pouquinho de tempo para você. Eu estou olhando aqui, é 19h44, eu estou olhando aqui. Seria o pensamento da fenomenologia francesa, muito baseado num autor que eu tenho muita ligação, que é o Emmanuel Levinas. Né? Essencialmente, ele diz o seguinte: tanto o liberalismo, né, quanto o comunitarismo estão preocupados na primeira pessoa. O pensamento liberal está preocupado no eu, primeira pessoa do singular, e o comunitarismo está muito preocupado na primeira pessoa do plural, o nós, a nossa turma. Aquela comunidade, né? Aquela comunidade. E o Levinas está muito mais preocupado na segunda pessoa, no tu, né, e no vós. Ele está preocupado em dizer o seguinte: olha, tem feriados religiosos? Tem. Né? Mas não seria também absolutamente possível que se admitam feriados não religiosos, ou seja, feriados seculares? Se a gente abraçar o outro, se a gente tiver uma perspectiva de alteridade maior, né, de respeito e empatia maior com o outro, pelo outro e com o outro, a gente não vai dizer, olha, tudo bem que tenham feriados religiosos, tudo bem que a comunidade cristã comemore seu Natal, mas nós também podemos ter feriados seculares. Né? Eventualmente, um feriado ligado ao pensamento da logosofia. Né? Da mesma forma, né? Será que nós temos, como os liberais pensam, de tirar todos os crucifixos das paredes? Ou, como o Levinas, né, colocaria, não seria melhor a gente admitir, deixar o crucifixo cheio ou vazado, a cruz dármica, o minguante crescente, a estrela de Davi, ou exemplo, algum símbolo do ateísmo? Ou seja, qualquer, né, prédio público admitiria a inserção de símbolos, né, de crença, sejam em Deus ou na crença na descrença, que é o ateísmo. Será que não seria? Eu já tive um gabinete onde, recentemente lá, eu tinha um assessor que é evangélico, uma assessora que era católica, e eu tinha um estagiário que era ateu. Eu não via, né, a possibilidade de convivência na diferença talvez seja muito mais importante do que essa intolerância que o laicismo vem trazendo. Ensino confessional, né? Imagina como aconteceu no caso Wisconsin, nos Estados Unidos, é uma comunidade mórmon. Ou seja, ou há ensino em cima da Bíblia, ou as crianças não terão nenhum tipo de ensino. Absurdo isso, né? Comunidade pede. Não é assim, é o prefeito que é evangélico ou católico que vai impor o ensino confessional. Mas se a comunidade pediu o ensino, né, e se respeita, eventualmente, aqueles que divergem, ou seja, no horário do ensino confessional, aquela pessoa não precisa de estar ali presente. Né?
Coloca assim horários, nem que sejam apartados, no horário, no final, em vez da aula, último horário, 11 horas. O aluno que não quer assistir essa aula vai embora. Não tem o menor problema. Aqueles que querem assistir, permanecem até meio-dia. Não ser obrigado, né? Será que a convergência, a alteridade, a empatia, não seria uma forma muito melhor de se tratar ou de se conceber o conceito de laicidade? Será que a gente vai ficar brigando eternamente com essa perspectiva? Ou então escondendo, né? O Cristo Redentor não tem nada de religioso. Né? Fazendo de conta, né? Fazendo de conta. Não é religioso. Né? Algo que não tem um menor sentido, uma menor... que é, na minha opinião, um atentado à inteligência de qualquer um. Né? Mas são os argumentos que vêm dominando aí a jurisprudência dos nossos tribunais. Né? Do Supremo, do STJ, do próprio CNJ. Me parece uma coisa absurda. Mas é isso. Acho que... que dó, gente. Deu o tempo aí. Que dó. Você vai ser obrigado a voltar outro dia. Já. Tem muito livro aí para a gente conversar. Eu vi que tem muita obra aí para a gente conversar sobre os seus pensamentos. A gente vai, se você aceitar, a gente fica muito feliz. Como eu vi que você tinha mestrado em ciências da religião, eu falei, então falar um pouquinho para ela do assunto que ela domina, né? Aí é bom demais. A gente vai bebendo, assim, né? A gente gosta dessa área e no direito isso é muito importante, porque está por trás, é o pano de fundo, esse pensamento religioso, essas manifestações, é pano de fundo de muitas questões jurídicas, judiciais, né? Enfim, mas... Eu acho que, assim, de alguma forma deu para ver que o tema e a discussão é um tema assim, muito rico, é um tema muito controverso, é um tema assim, que vale a pena debruçar. Eu estou vendo aqui que o meu orientador do mestrado entrou aqui, o Rodrigo Cope. Deixa um abraço a ele aí, então. É a satisfação aí de tê-lo aqui presente. Então é isso. Foi gravado essa... Tá sendo gravado aqui, eu vou mandar para você. Então tá jóia. Que bom. Maria de Lourdes entrou aqui, minha chefa, minha eterna chefa lá na Procuradoria. Entrou aqui, é uma alegria tê-la aqui presente. Né? Muita gente bacana aqui. Tá a Lília, sua aluna, sua ex-aluna, Maria Luísa, a Ivana, a pessoal da minha turma, tem muita gente aí. Ivana eu não conheço. Eu conheço a Luluzinha. Né? É a Luluzinha mesmo. É a Luluzinha mesmo. Te adoro, Lulu. Te adoro de paixão. Ela é uma graça. Ela é uma gracinha. De paixão, viu? Abração também, Maria de Lourdes, mais uma vez aí. Obrigado aí por quem teve paciência de nos ouvir aí sobre esse assunto. É um assunto, acho que, muito interessante, um assunto muito rico, né? Um assunto muito bacana. A la Lulu. A Tânia, uma amiga nossa, entrou, mas está no... Deixa um abraço no Fernando. Viu, Graziela. Estamos aí no finalzinho já da live. Marcos Vinícius. Isso. A Morgana, é a Morgana do Serginho? Eu não sei. Não, essa Morgana é do nosso escritório. Ah, tá. A Lília. Aí, tá. Ô, gente, foi um prazer. Fabíola, então. Gente, ó. Todos vocês que entraram, a gente agradece. Vamos lá para o Zoom, né? Porque agora é um encontro lá do Ministério Público, aí vou mudar de time, vou deixar de ser professor e entrar lá para o MP, para participar lá do... Agora vai ser mais chique um pouquinho. Não é nada, aqui foi chique. Foi um prazer muito grande, viu, Rosane, de rever a turma aí toda e tal. Mas, só lembrando, eu não fui seu professor, porque eu só dou aula há 3 anos. Então, sei. Uhum. Então... 3 anos, tá bom. Bacana. Só tem 3 anos que eu dou aula. Então, é só de 2017 para cá que eu estou dando aula. Então, essa pergunta para esse povo todo que está aí, ó. Lilian, Lulu, nem todo sei mundo que tá quem aí. São. Não tem nem motivo de quem é. Um abraço, gente.
Grande abraço, gente. Muito obrigada. Obrigada, Álvaro. Obrigado por todos aí. Um abração. Tchau, gente. Outro. Tchau. Obrigada, pessoal. Vai ficar gravado, viu, gente? Se quiser, é só acessar aqui, quem não pôde, tudo.